Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para o 31º domingo do tempo comum do ano C. Neste domingo, o Evangelho proposto pela nossa igreja está lá em Lucas capítulo 19, versículos de 1 a 10, que diz assim: Naquele tempo, Jesus tinha entrado em Jericó e estava atravessando a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era chefe dos cobradores de impostos e muito rico. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era muito baixo. Então ele correu à frente e subiu numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Ele desceu depressa e recebeu Jesus com alegria. Ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres. E se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este homem é um filho de Abraão. Com efeito, o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Amados irmãos e irmãs, antes de nós começarmos esse texto, quero dizer uma coisa para você. Você que está me acompanhando, você que deseja de alguma forma poder ajudar aqui o canal de modo financeiro, passo aqui a chave Pix para vocês, tá bom? jl.galdino22@hotmail.com. Você que desejar doar alguma quantia, será muito bem-vindo para a compra de mais livros e materiais de estudo aqui para o canal. Mas vamos lá para o Evangelho. O Evangelho, gente, que se conta lá em Lucas, ele é exclusivo desse evangelista. Isso quer dizer que tanto Marcos, quanto Mateus, quanto João não trabalham esse texto ou relato similar em seus evangelhos. Logo, a gente pode ver características tipicamente de Lucas, especialmente porque o evangelho de Lucas é o evangelho das misericórdias e também o evangelho dos perdidos. Muitos perdidos encontram a salvação dentro do evangelho de Lucas. Mas vamos olhar o evangelho versículo por versículo. No versículo 1 diz que Jesus tinha entrado em Jericó. A cidade de Jericó era uma cidade lá do Vale do Jordão, a cerca de 37 quilômetros de Jerusalém. E essa cidade ela era tida como uma das mais ricas em relação à parte agrícola de todo o Oriente Médio. Ela era onde se produzia bálsamo, segundo alguns estudiosos, e também era um ponto estratégico tanto de rota como para a questão de comércio. Então faz todo sentido pensar que lá tivesse de fato cobradores de impostos, ou publicanos. Quem eram eles? Só para você poder entender. Os cobradores de impostos eram pessoas que acabavam passando, tanto nas casas dos judeus, como também taxavam impostos que o Império Romano pedia para todo tipo de transporte, de carga de venda que as pessoas passavam ali. Então, eles, além de cobrar impostos, motivo pelo qual os judeus já não gostavam muito deles por causa disso, eles tinham contato com os romanos, que eram pagãos, mais um segundo motivo para que os judeus não gostassem deles. Eles se tornavam impuros por causa desse contato. Aí tem um terceiro fato, de que muitas e muitas vezes, além do imposto que já era cobrado, eles ainda colocavam um valor ainda por cima. Então era um caos, porque na verdade eles praticavam então a corrupção. Então eles roubavam, eles faziam fraudes em cima do dinheiro do povo que sofria. Então, ao olhar para Zaqueu como chefe dos cobradores de impostos e sendo muito rico, é porque ele vivia a riqueza dele às custas de pessoas que sofriam. Era essa a realidade. Para piorar a situação, digo mais, ninguém queria andar com um cobrador de imposto. Também ninguém gostaria de, inclusive, ter contato com a família deles. Eles viviam à margem, tanto da sociedade como à margem religiosa. Só que é interessante que o autor coloca que o nome desse homem era chamado Zaqueu. A palavra Zaqueu pode ter 2 tipos de significados, segundo os estudiosos. Primeiro, se a palavra Zaqueu for a abreviação da palavra Zacarias, então seria Deus recorda-se. Poderíamos pensar aqui que Deus recorda-se do seu filho Zaqueu. Só que boa parte dos estudiosos concordam que o nome Zaqueu significaria puro ou justo. Veja que é bem irônico, né? Alguém que é um publicano ou cobrador de impostos, que era visto como impuro pelo povo judeu, tem um nome de puro. Enfim. E aí o que acontece? É interessante, eu quero já dar uma pausa para fazer esse comentário, nós ligarmos esse texto ao todo do Evangelho de Lucas. Seja ao que vem depois, seja ao que vem antes. Ligando-nos ao que vem antes, é importante você perceber que temos muitas semelhanças com as parábolas da misericórdia lá de Lucas capítulo 15. Só para você lembrar, lá no capítulo 15 aparece a parábola do pai misericordioso, que alguns chamam de filho pródigo,
E também, por exemplo, a parábola da ovelha perdida. Zaqueu era, na verdade, um perdido dentro da sociedade. Deus acaba olhando aquela uma única ovelha que se perdeu. Em contrapartida também, nós podemos pensar Zaqueu como o filho mais novo, dentro da parábola do Pai Misericordioso. Como você já viu no texto, nós vamos esmiuçar melhor, o povo não concorda muito que Jesus entre na casa de Zaqueu. É muito similar quando o Pai Misericordioso acolhe o filho mais novo. O filho mais velho fica meio com inveja, né? Então é muito similar a esta realidade. O filho mais novo seria Zaqueu e o filho mais velho a própria comunidade dos judeus que não acolhiam aquele homem. Só que nós também podemos fazer uma alusão ao capítulo anterior. Aqui está Lucas capítulo 19, mas é importante você saber que no capítulo 18, o que vem antes acontece o seguinte. Primeiro, aparece o texto do homem rico, que procura Jesus para saber o que fazer para herdar a vida eterna. Deus vai acabar dizendo a ele que tem que dar o que ele tem aos pobres e ele não fica muito feliz. Depois, Jesus anuncia sua paixão e aí aparece depois a imagem da cura do cego de Jericó. Alguém que é cego, que não consegue ver Jesus, mas que acaba sendo curado. Então, o homem rico, a gente lembra, o Zaqueu também tem riqueza. Daqui a pouco eu falo da paixão. Só que pensando na dinâmica da cura do cego de Jericó, basta você observar que dentro desse evangelho tem muita gente que está vendo, mas não necessariamente se vê de modo correto. Nós vamos ver isso já já. Sobre a paixão, poderíamos pensar agora que depois desse texto de Zaqueu, começa agora todo o sofrimento de Jesus. E aí, lá no final, aparece uma outra pessoa que no caso é o bom ladrão. Olha que interessante, 2 ladrões aparecem aqui. Zaqueu, que também rouba o povo, e depois aparece lá na frente o bom ladrão também. Que no caso, Jesus vai dizer, inclusive, que ainda hoje estarás contigo no paraíso. Então a gente vê uma alusão também entre Zaqueu e aquele bom ladrão. Mas vamos voltar para o texto. Isso aqui só são as preliminares. No versículo 3 diz assim: Zaqueu procurava ver. É a primeira vez que aparece o verbo ver. E eu quero chamar a atenção de vocês em relação a isso. Zaqueu procurava ver quem era Jesus, mas ele não conseguia por causa da multidão, porque ele era muito baixo. A multidão sempre representa aqueles que são superficiais. Então, o povo não quer permitir, não quer deixar Zaqueu poder ver Jesus. Podemos pensar aqui que muitas e muitas vezes nós somos como essa multidão. Nós não queremos deixar com que muitas pessoas vejam Jesus. Muitas pessoas procuram e por causa da nossa vida, que é completamente contrária ao Evangelho, muitas pessoas não acabam vendo quem é Jesus. Ora, mas por que será que Zaqueu procurava ver Jesus? Tem comentadores que ficam defendendo a tese de que Zaqueu, na verdade, tem apenas uma certa curiosidade. Mas, na verdade, talvez, ao ponto de que ele tenha que subir numa figueira, é porque talvez Zaqueu estava procurando um sentido na sua vida. E aí ele escutou falar quem era Jesus, ele queria poder ver que homem era esse. Então Zaqueu, é a primeira vez que aparece o verbo ver, ele de fato deseja ver quem é Jesus. Ele deseja enxergar, por isso a alusão também com o cego de Jericó, como eu falei a vocês que tem no capítulo anterior. Mas aí, vamos continuar para a gente poder olhar. Aqui diz que Zaqueu também era muito baixo. Ora, Lucas não tem uma régua para medir o tamanho de Zaqueu. Talvez o que Lucas queria dizer era o seguinte: Zaqueu era muito baixo porque as pessoas da sociedade olhavam de cima para baixo, Zaqueu como um Zé Ninguém. Então Zaqueu, para aquela multidão, ele era ninguém. Muito baixo. Não tinha qualidades. Não tinha nada de bom. Era um impuro. Muitas e muitas vezes nós olhamos para as pessoas assim. Nós olhamos de cima para baixo. Partilhando para vocês, eu lembro que uma vez eu conheci uma pessoa no hospital. E essa pessoa me olhou de cima para baixo, como meio para me analisar, meio para dizer assim, que rapaz é esse? Muitas e muitas vezes a gente é assim, a gente julga o livro pela capa, como se diz a história. E aquela multidão olhava Zaqueu, julgava ele e olhava ele de cima para baixo. Mas vamos continuar. Versículo 4. Então ele correu à frente, isso porque quem tem sede tem pressa. Ele corre à frente e sobe numa figueira para ver Jesus, que devia passar por ali. Aí eu quero comentar sobre isso, né? No original, é um sicômoro que ele sobe. Só que eu queria falar sobre isso. O sicômoro ele tem galhos fortes, próximos ao chão, então para ele que era baixo, pensando nessa dinâmica da estatura, era mais fácil de subir. Só que alguns vão dizer que em certas estações o sicômoro ele tinha folhas muito grandes, que era muito fácil de que você pudesse se esconder. Então talvez Zaqueu quisesse ver Jesus, mas talvez ele não quisesse ser visto por ele.
Talvez porque tivesse vergonha do seu pecado. Enfim. Mas aí, o que acontece? Quando ele sobe, ainda para ver Jesus. No versículo 5 diz assim: quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima. Olha, Jesus viu, olhou, né, qualquer um dos dois verbos, para cima e disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje eu devo ficar na tua casa. Atenção. Todo mundo olhava para Zaqueu de cima para baixo. Jesus, que tinha todo o direito de olhar de cima para baixo, mais que o povo, ele faz o inverso. Isso a gente lembra muito da primeira leitura, né? Deus, que é onipotente, acaba fechando os olhos para os nossos pecados. Jesus, naquele momento, fechou os olhos para o pecado de Zaqueu e olhou mais do que o pecado dele. Olhou para a dignidade, olhou para quem Zaqueu era. Ao ponto de que Jesus o chama pelo nome. Jesus, ao olhar para cima, obviamente, Jesus agora também está curando o olhar de Zaqueu. Zaqueu só olhou Jesus, mas ele não estava olhando que boa parte daquela multidão também eram pobres que ele também tinha roubado. Zaqueu agora também está se encontrando com o olhar de Jesus, um olhar que transforma a sua vida, que gera conversão. E aí o que acontece? Jesus olha para cima, diz: Zaqueu, desce depressa, chama ele pelo nome. Jesus tem pressa de conversão e diz que hoje, é agora, que eu devo ficar na tua casa. Ou ficar, ou uma melhor tradução seria permanecer na tua casa. Deus tem pressa de gerar conversão em nosso coração. E aí, Zaqueu desce depressa, recebe Jesus com alegria. Só que agora vem a segunda parte do Evangelho. Né? Vem a segunda parte, que diz assim: ao ver isso, todos começaram a murmurar, dizendo: ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Olha que interessante. Ao ver isso, todos, não é mais agora somente a multidão, até os próprios discípulos, que veem essa cena e começam a murmurar. Olha que interessante. Zaqueu busca ver Jesus. Jesus vê Zaqueu. Mas o povo nem está olhando para a misericórdia, nem está olhando para aquele que ainda é pequeno. Apenas vê os problemas legais diante daquela situação. E aí o que acontece? Começa a murmurar. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Eles só olham o pecado de Zaqueu, diferentemente de Jesus, que olha além do pecado. E aí Zaqueu fica de pé para dizer o quê? Agora minha dignidade voltou. Ele vai dizer: Senhor, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, e se defraudei alguém, vou devolver 4 vezes mais. É interessante que diante da lei judaica, o que ele está prometendo aqui é 20% a mais do que ele deveria fazer. Então, na verdade, o encontro com Deus gera como consequência uma mudança nas suas atitudes. Não ache que a salvação entrou na casa dele em consequência de doar dinheiro, não. É porque, em primeiro lugar, a conversão chega e as minhas atitudes são consequências dessa conversão. E aí, eu quero chamar a atenção para algumas coisas para vocês. Em primeiro lugar, a partir do encontro com Jesus, Zaqueu não serve mais à riqueza. Agora, Zaqueu serve a Jesus. Ademais, eu também quero chamar a atenção para alguns detalhes que eu anotei aqui. Zaqueu percebeu que ele era muito pequeno comparado à estatura de Cristo. Né? Ou seja, Jesus é muito mais santo do que eu. Mas, vendo que isso era um obstáculo, Zaqueu não permitiu com que essa realidade dificultasse ou diminuísse o desejo de ver Jesus. Ele começou a compreender que era preciso crescer, subir em cima do sicômoro, né? Então, na verdade, a mesma coisa tem que acontecer conosco. Nós precisamos, amados irmãos e irmãs, compreendendo que nós não estamos ainda na estatura de Cristo, nós precisamos crescer, ou seja, mudar de vida, busca de conversão. Outra coisa que é interessante falar para vocês é que não basta ver. A multidão viu. Depois aqui diz que todos viram e foram murmurar. Mas sabe qual era o problema? Tanto a multidão como todos, que aparecem no Evangelho, não fizeram a mesma coisa que Zaqueu fez. Zaqueu deixou-se ver por Jesus. Não basta ver Jesus, é preciso deixar-se ver por ele. Eu digo isso até em relação, por exemplo, à Eucaristia. Quantas e quantas vezes a gente vai para a adoração eucarística, a gente quer ver Jesus, mas a gente não se cala para deixar ele ver o nosso coração. Outra coisa também interessante é você perceber que Zaqueu desejava ver Jesus, né? Muito. Mas na verdade é Jesus quem o vê. Zaqueu procurava ver Jesus, mas é Jesus quem veio buscá-lo. Isso é importante a gente poder entender. Eu também quero só falar uma última coisa. Lembra que a multidão tentava impedir Zaqueu de ver Jesus? O todos, que inclusive incluía discípulos, estavam tentando impedir Jesus de salvar o povo. Às vezes nós,
Ao invés de ajudarmos Jesus, nós estamos atrapalhando. E aí, para terminar, desculpa, o vídeo ficou grande, mas eu quero só fazer alguns comentários hermenêuticos. Primeiro, primeira chave de leitura que nós podemos fazer. Nós, como Zaqueu, é preciso aumentar a nossa estatura, ou seja, é preciso buscar a conversão. Mas a conversão só vem quando nós permitimos com que Deus nos veja, com que Cristo nos veja. A gente não pode ficar se escondendo por trás das folhas das árvores. Outra coisa, eu não posso também deixar com que as multidões, os obstáculos me impeçam de chegar até Cristo. Outra coisa interessante também é pensar em quantas vezes nós somos como aquela multidão que impede os outros de verem, porque nós ficamos vendo o povo de cima para baixo. Quantas vezes nós também somos como esse todos, que ficam murmurando ao invés de se alegrar com a conversão do outro, apenas em enxergar o pecado das pessoas. Muitas e muitas vezes nós somos assim. E nós também somos convidados a, como Cristo, a olhar para os Zaqueus que existem na nossa vida, ao nosso redor, e olhar para eles, não de cima para baixo, mas de baixo para cima, enxergando no outro a dignidade de filho e filha de Deus. E aí, amados irmãos e irmãs, no final deste vídeo, faço um convite para você. Você que quiser se tornar membro do canal, por apenas R$ 25 por mês, você pode ter um curso completo sobre o Credo Católico. São 55 aulas, já estão gravadas e está disponível para todos aqueles que se tornarem membros aqui do canal na modalidade discipulado. Então, você que puder me ajudar financeiramente, agradeço muito. Que Deus te abençoe, um grande abraço e até os nossos próximos vídeos.